Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine nesse momento. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre a lei de ação e reação. Essa lei universal, criada por Deus, nosso Pai, que permeia todos os atos, todos os momentos da nossa existência. É uma lei bastante complexa, né? Portanto, uma pinceladinha apenas nela hoje, porque vocês imaginem que tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente faz, todas as nossas atitudes, elas são vistas por essa lei, que significa que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, tudo aquilo que fazemos, né, tem as nossas ações têm a reação que vem em seguida. Portanto, precisamos muito prestar atenção, né, em todos os instantes da nossa vida. Não foi à toa que Jesus nos ensinou a vigilância e a oração. Todos nós queremos, né, nos cercar de boas energias. Somos emissores e receptores de energia, e essa energia será boa ou má de acordo com as nossas atitudes, de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com as nossas emoções. Emmanuel, né, mentor do nosso querido Chico Xavier, dizia para ele: Chico, não dá cadeira. Né? O que é que significa Chico não dá cadeira? Não deixar que pensamentos ruins, pensamentos difíceis se tornem uma constante em nós. Nós temos que tirar esses pensamentos quando eles aparecem. Nós não podemos dar cadeira a eles, porque quando eles vêm e ficam, eles nos trazem bastante trabalho, né? Bastante dor, bastante sofrimento, se não forem pensamentos, é claro, voltados ao bem. Há umas semanas atrás, lá na SET, um palestrante falou sobre o poder do pensamento, o poder das nossas emoções, né? Essa criação mental que todos nós fazemos, né? A importância dela ser voltada para o bem, né? Então depois ele distribuiu um folhetinho, e nesse folhetinho eu tirei isso aqui, ó. A alma humana percorre seu caminho cercada de uma atmosfera brilhante ou turva, povoada pelas criações de seus pensamentos. O pensamento gera nossas palavras, ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente ou futura. Então, o que é que tem a ver isso tudo com a lei de ação e reação? Ora, se ela está presente em todos os momentos da nossa existência, não é? Nós estaremos ferindo a lei quando os nossos pensamentos não são aqueles ensinados pelo nosso querido Mestre Jesus, que nos mostrou, né? Que veio nos ensinar através do seu Evangelho que nós deveríamos amar, perdoar, proteger tudo aquilo que está ao nosso redor e fazer tudo aquilo que é possível dentro das nossas possibilidades para sermos bons, para sermos caridosos, para ajudar todos aqueles que vivem e que estão ao nosso redor, dando um exemplo. Mas antes eu esqueci de falar isso aqui, ó. André Luiz e Chico Xavier falam em ação e reação. Allan Kardec se referiu à mesma lei, somente chamando de causa e efeito, que é a mesma coisa, né? E os hindus chamam essa lei de karma. Nós já ouvimos também muito falar de karma, né? Meu karma, né? Então era isso que eu tinha que ter falado um pouquinho antes. Agora vem Jesus. Aqui eu coloquei algumas frases, né? As frases mais conhecidas,
são pouquíssimas perto de tudo que está no Evangelho, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo, não faças aos outros aquilo que não gostarias que fizessem a ti, reconcilia-te com os teus inimigos enquanto estás a caminho. Depois nós vamos falar sobre isso. E essa aqui, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É importante a gente conhecer as leis que regem o universo. E todas, e aí vocês poderiam perguntar, mas o que isso tem a ver com lei de ação e reação? A lei de ação e reação está aqui, embora Jesus não tenha falado nela diretamente, né? A lei de ação e reação está aqui, nessas frases todas de Jesus. Meu Deus, eu queria voltar um pouquinho. Essa? Ah, então tá. A lei de ação e reação está aqui, ó, né? Porque se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não estou ferindo a lei de ação e reação, né? Ao contrário, eu estou fazendo bem e eu vou receber igualmente bem. Não faças aos outros aquilo que não gostarias que fizessem a ti. Essa frase diz tudo, né? Essa frase resume todo o ensinamento de Jesus. Não faças aos outros o que não gostarias que fizessem a ti. A lei de ação e reação está inclusa aí, né? Reconcilia-te com os teus inimigos enquanto estás a caminho. Enquanto nós estamos aqui, né? E eles ainda estão aqui, vamos tentar nos reconciliar com eles. Vamos tentar, se a gente acha que fez alguma coisa que não devia para alguém, vamos conversar com essa pessoa, vamos pedir a ela que nos perdoe, né? Vamos pedir a ela e dizer a ela que naquele momento eu não sabia o que estava fazendo, naquele momento eu não estava bem, né? Assim, igualmente, nós devemos perdoar aqueles que nos fazem mal, da mesma forma, entender, compreender. Se ainda não podemos conviver com essas criaturas, não somos obrigados ainda, mas vamos entender, vamos compreender, vamos rezar por ela, vamos pedir por ela, para que ela adiante, se não pode agora, mas vamos nos reconciliar, porque se nós a perdoarmos, se nós nos reconciliarmos com tudo isso, nós estaremos livres da lei de causa e efeito. E mesmo assim, se nós ainda num futuro, numa próxima reencarnação, nós tivermos que conviver com essa pessoa, já estará em nós, né? Se não nela também, mas em nós, amenizado toda essa situação dolorosa, vai ser mais fácil conviver, mais fácil tê-lo como um companheiro da nossa existência, mais fácil tê-lo como um filho difícil, não é? Mais fácil ter como um pai ou uma mãe também, que nos trazem às vezes dificuldades, né? Que não são aquelas criaturas que nós gostaríamos que fossem, né? Porque enquanto a gente é criança, os nossos pais são sempre os melhores, a gente pensa deles tudo que há de bom, né? Mas depois, quando a gente cresce, a gente passa a vê-los e amá-los também, continuamos amando, mas com todos os seus defeitos e as suas qualidades, né? E se eles foram alguém difícil do nosso passado, fica mais fácil se nós tivermos esse entendimento dessa lei, né? E esse conhecereis a verdade, já falei, né? É importante a gente conhecer a verdade, porque se a gente conhece a lei, é mais fácil lidar com ela, né? Não poderíamos, né, deixar de dizer que Jesus também no final da sua caminhada, né, ele falou no Consolador que ele iria rogar ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique eternamente convosco. Um pedacinho da frase tirada do Evangelho, ela é mais complexa, né? Jesus nos prometeu no final da sua jornada terrena que ele mandaria o Consolador. O Consolador veio através das mãos, da inteligência, da dedicação desse homem que se chama Allan Kardec, né? Allan Kardec era um professor
porque eu botei que ele nasceu, né, na França, a 3 de outubro de 1804, foi o codificador da doutrina espírita, da doutrina dos espíritos, da doutrina espírita, como ele chamou, né? Ele veio, né, com essa missão grandiosa, de muita responsabilidade e de muita coragem. Ele foi um homem extremamente corajoso na sua época. Ele não inventou nada, né? Ele apenas codificou, ele recebeu de vários médios de diversas partes da França esse ensinamento, né? Eram mensagens e ele as agrupou e compôs a obra, as 5 obras, né, que fazem parte da codificação espírita. E aí, né, que nós consideramos o Consolador prometido por Jesus. Né? E veio nos dizer mais coisas que Jesus na época não pôde falar. E aí então ele falou da lei de causa e efeito. Né? Aí ele especificou o que era essa lei de causa e efeito, que ela está extremamente ligada à nossa reencarnação. Nós reencarnamos dentro dessa lei, que é a lei de causa e efeito, ou ação e reação. Né? Eu vou falar das duas formas, vocês já sabem, né? Que quer dizer a mesma coisa. A lei do karma também. Né? Então, a lei de causa e efeito nos coloca na vida, naquela família que nós necessitamos, junto àqueles que precisamos estar. Tem até um poemazinho, né, que o Chico recebeu que fala sobre isso, né? Aonde eu estou? Eu estou no lugar que eu preciso, entre aqueles que eu necessito, sempre para aprender. Né? E Jesus já tinha dito que Deus é justiça, mas também é misericórdia, né? E além da reencarnação, veio ainda mostrar, mais ainda, né, a justiça e a misericórdia de Deus. Porque muitas vezes, numa reencarnação, a lei de causa e efeito, quer dizer, o efeito do nosso passado doloroso como espíritos, ele é muito amenizado para que a gente nessa existência se fortaleça, aprenda mais, que a Terra é a escola, né? A Terra é o planeta escola, criado por Jesus para nos receber, para que aqui pudéssemos desenvolver a nossa inteligência e as nossas qualidades, né? Fomos criados simples e ignorantes e aqui estamos nessa encarnação para aprender a nos desenvolver. Muitas vezes, quando o efeito, né, lá das nossas atitudes no passado são muito dolorosos, como eu já falei, nessa encarnação ele é um pouco amenizado, né? Às vezes 1, 2, até 3 encarnações a gente vem com o efeito da lei de causa e efeito bastante amenizado, para que a gente possa aprender, nos fortalecer, porque não é castigo, não é castigo, é educação. Deus quer que aprendamos, mas a gente aprende assim, não é? Jesus disse que nós poderíamos aprender através do amor ou através da dor, mas nós ainda estamos num estágio evolutivo que a dor às vezes é necessária para nos acordar. Porque quando está tudo bem, a gente amolece, a gente não vai atrás, a gente senta e fica esperando, porque está tudo bem, né? Mas vocês sabem que todos nós já passamos por momentos difíceis, que quando a dor ou a dificuldade bate à nossa porta, aí a gente se mexe, aí a gente vai procurar ajuda, aí a gente vai ver o que está errado, o que é que nós precisamos fazer para melhorar, não é? Então, é necessário. Então, a lei de ação e reação é uma lei de educação, né? Para que a gente aprenda, né, que não deve mais fazer o que estávamos fazendo, que aquilo que nós estávamos fazendo não está fazendo bem, não é? É como diz o Divaldo, né?
Nós ainda não fazemos o bem pelo bem, nós fazemos o bem porque o bem é bom, o bem nos faz bem, nos deixa bem, não é? Então, é isso aí. Nós conhecendo, tendo esse conhecimento, nós vamos amenizar um pouquinho o nosso gênio, amenizar um pouquinho, né? Tem pessoas que gostam muito de reagir, na hora que alguém diz alguma coisa, essa pessoa reage violentamente, tem um gênio difícil. Nós temos que aprender, nós vamos aprendendo e a vida vai nos ensinando pouco a pouco, né? Quando Kardec, na época de Kardec, muitos sábios, muitos cientistas, muitos homens de bem estudaram a doutrina dos espíritos, né? Muitos até com a intenção de contestar aquilo tudo que estava sendo dito, que era uma novidade muito grande, né? A falar com os espíritos, falar com os mortos, né? A igreja na época ainda tinha um julgo, né? Um julgo muito grande sobre as pessoas. Então, ela proibia, porque dizia que quem se manifestava nas sessões eram os demônios, né? Eram os espíritos das trevas, né? E então, muitos começaram a estudar a doutrina nessa época. E eu vou citar um deles apenas. O nome dele é Leon Denis. Eu assim tenho muito carinho por ele porque gosto muito das obras dele. Leon Denis nasceu muito pobre, também francês, né? Nasceu muito pobre mesmo, pouco pôde estudar porque ele tinha que trabalhar para o seu sustento e o sustento da sua família. Então, ele foi um autodidata. Ele ia nas bibliotecas, ele ia atrás, e assim, gente, ele estudou ciências, filosofia, outras línguas, matemática. Ele foi assim um espírito que foi atrás e conseguiu ter uma cultura invejável, tanto que escreveu, foi autor de vários livros. Eu tirei de 2 livros dele alguma coisa para... deixa eu só contar uma coisinha ainda sobre ele. Ele se tornou espírita porque ele era caixeiro viajante e vendia couro de uma fábrica. E então ele viajava muito por várias cidades. Em cada cidade onde ele ia, ele gostava de visitar as livrarias e gostava de fundar uma biblioteca. Aonde ele ia, ele fundava uma biblioteca. E ele um dia, passando numa livraria, na vitrine, viu o livro dos Espíritos, entrou, comprou e leu. E aí ele se tornou espírita. E ele disse que ali, naquele livro, ele havia encontrado a solução para todos os enigmas da vida. Mais ou menos assim, tá? Com as minhas palavras, né? E ele escreveu várias, né, eu já falei, vários livros, e ele falou muito sobre a lei da ação e reação. Eu peguei 2 livros dele. O Problema do Ser, é o título, tá? O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é um livro maravilhoso, aconselho a leitura. E o Grande Enigma. No Grande Enigma, ele faz é quase um poema esse livro. Ele tem assim páginas lindas. E ele fala sobre Deus e sobre a natureza. É muito bonito esse livro, é maravilhoso. Então, no primeiro livro, que é o Problema do Ser, do Destino e da Dor, eu tirei umas frasezinhas onde ele diz assim, o bem e o mal praticados constituem a única regra do destino, o bem e o mal, né? Sobre todas as coisas exerce influência uma lei grande e poderosa, que é a lei de causa e efeito, né? Em virtude da qual cada ser vivo do universo só pode gozar da situação correspondente a seus méritos. Aí a justiça de Deus, né? Essa lei ela é toda justiça, embora seja amor e misericórdia também, como eu já falei. Mas olha só, né?
Os nossos méritos são nossos, não é de ninguém não, é nosso, né? E depois, mais adiante, ele diz assim, ó, a nossa felicidade, apesar das aparências enganadoras, está sempre em relação direta com a nossa capacidade para o bem. E essa lei, novamente a lei de causa e efeito, né? Acha completa aplicação nas reencarnações da alma. É ela que fixa as condições de cada renascimento e traça as linhas principais dos nossos destinos. É essa lei, a lei de causa e efeito. Não somos marionetes, né? Temos o livre-arbítrio, por isso que ela fixa as condições de cada renascimento e traça as linhas principais do nosso destino. Nós vamos ter que lá pelas tantas nos deparar com tal qual, né, situação. Vejam a inteligência dessa lei, que só pode mesmo ter sido criada por Deus, né, gente? Porque como é que ela sabe, né, que cada um de nós precisa de tal situação, qual situação vamos nos deparar lá adiante, daqui e ali. Ela sabe. Então nós vamos nos encontrando com as situações necessárias ao burilamento, à educação do nosso ser espiritual, porque a nossa trajetória está marcada, ela é o progresso, né? Nós chegaremos no apogeu, né? Que Deus nos criou para isso. Nós vamos chegar, a nossa caminhada está nos levando. Leve quanto tempo for necessário. Uns vão mais depressa, outros mais devagar, outros estacionam por muito tempo, mas a nossa jornada tem um destino final, que é nos tornar, né, anjos, vamos dizer assim, né? Depois, mais adiante, ele ainda diz que ninguém se iluda quando se vê maus que parecem felizes, ao passo que justos sofrem excessivamente, a hora da reparação soa para todos. Como eu falei para vocês, a hora da reparação soa para todos. Ela demora às vezes um pouquinho, porque talvez aquela pessoa não esteja preparada, né? E às vezes a gente acha, puxa, aquele homem é tão bom, aquela família é tão boa e sofreu tanto, né? Passa por tanta necessidade. Todo mundo está cumprindo o seu destino, né? E no livro Grande Enigma, ele diz assim, ó, nada se perde, nem o bem, nem o mal. E sim que tudo fica gravado, exigindo resgate, exigindo reparação. Por meio de existências terrestres difíceis e dolorosas são feitas essas reparações, né? Nenhum esforço é perdido e nenhum sofrimento é inútil. O dever não é palavra vã e o bem reina sem partilha acima de tudo. Sempre o bem. O bem triunfa sobre todas as causas, todas, né? E essa frase talvez vocês até já tenham lido, porque eu acho que é uma das mais conhecidas dele. Ele diz assim, ó, cada um constrói dia por dia, hora por hora, muitas vezes sem o saber, seu próprio futuro. A sorte que nos cabe na vida atual foi preparada pelas nossas ações anteriores. Da mesma forma, edificamos no presente as condições da existência futura. Então, a cada minuto, nós estamos edificando, estamos passando pelas coisas que fizemos no passado, mas estamos edificando o nosso futuro, agora, através das nossas ações. Nunca é tarde para recomeçar, né? Deus sempre nos dá a oportunidade. Até alguns espíritos dizem que a cada amanhecer é um novo recomeço. Não deixa de ser, né? A cada amanhecer. Aí nós vamos entrar agora na última parte. Tem tempinho ainda, né?
Uns 10 minutinhos? Tá. Mas eu acho que talvez não seja preciso. O livro Ação e Reação tem esse nome, né? Que foi psicografado. Aqui está Emmanuel, tá? Mas lá é André Luiz, de quem nós queremos falar agora, né? Médium Francisco Xavier, ali psicografando, o espírito André Luiz. E nesse livro, André Luiz também, recomendo, a minha capinha é bem antiga, mas tem outras mais novas agora. Nesse livro, André Luiz, vocês sabem quem foi ele, né? André Luiz é o pseudônimo de um médico que nasceu no Rio de Janeiro, no século XIX, acredito, né? E ele, ao desencarnar, né? Todo mundo conhece o primeiro livro, né? Nosso Lar, que foi feito filme, ficou muito conhecido aí por causa do filme, que fez muito sucesso. Ele não acreditava em nada, ele se excedeu em várias situações na vida, se viu no mundo espiritual, num lugar de muito sofrimento, mas foi um espírito que, assim que ele tomou conhecimento da realidade do mundo espiritual, ele já começou a mudar e já se tornou um útil trabalhador da seara de Jesus. Ele foi rápido, né? Ele, quando viu que ele estava totalmente errado, porque de repente, né, ele foi recolhido lá naquele lugar das trevas, ele sabia que ele estava desencarnado, ele sabia, só que ele não acreditava na vida após a morte, e se viu na situação dolorosa, levado ao hospital, recuperou-se, pediu para trabalhar, e trabalhou durante anos naquelas câmaras, né? Câmaras de retificação. Ele trabalhou durante anos lá. E aí se tornou preparado para poder fazer ele se tornou, vamos dizer assim, um repórter da vida no mundo espiritual. E esse livro, Nosso Lar, foi o primeiro que mostrou para nós como era a vida no mundo espiritual. Tinha cidades, lá se trabalha, lá se estuda e lá se faz ajuda àqueles que precisam. Nesse livro Ação e Reação, ele conta aqueles que vivem, aqueles espíritos que são atraídos após o seu desencarne, porque, como disse ali, né, a sorte que nos cabe depende daquilo que está ao nosso redor, né, da energia que nós preparamos para nós mesmos. Então, muitos espíritos são levados a viver nesse lugar tenebroso, onde, mas como a misericórdia de Deus é sempre presente, né? Nas nossas vidas a todo momento, existe ali naquele local do umbral, naquele local tenebroso, a Mansão Paz, que é um hospital, que é uma escola, que é um lugar que recolhe esses irmãos já preparados para a melhora, né? Nem todos os que ali estão já estão prontos. Então eles fazem incursões diárias, aquela região toda bastante difícil, é uma região escura, é uma região que não recebe a luz solar, né? E tem sempre um vento que sopra dia e noite, e ele traz consigo como se fosse uma lama, e essa lama ela gruda em tudo quanto é parede. Então a mansão pelo lado de fora ela é escurecida, tanto os muros como as próprias paredes são escurecidas. Devo dizer, não é um lugar criado por Deus. Esse lugar é criado pela energia dos próprios espíritos que ali estão. Sabem que no mundo espiritual há muita plasticidade, se cria com a mente, se cria com a nossa energia, com o nosso pensamento. Então diz o André que nesse local estão espíritos que conheciam sim as leis,
mas simplesmente optaram por fazer o mal. Sabiam que estavam fazendo. Não são aqueles que de repente fazem uma besteira num dia qualquer, né? Assim, repentino, né? Que isso acontece conosco, às vezes a gente erra, todos nós ainda vamos errar muito, estamos aprendendo e é errando que a gente aprende. Mas esses espíritos sabiam realmente o que estavam fazendo, fizeram o mal porque se comprazem no mal. Mas a misericórdia de Deus presente sempre. Jesus não disse que nenhuma ovelha do rebanho se perderia? Então, é disso que o livro trata. Tá? Conta muitos casos daqueles que erraram muito sobre a lei de ação e reação. E André, lá pelas tantas, fica muito emocionado ao ver que um dos enfermeiros que trabalhava ali naquele local e que foi guia dele durante toda a experiência, durante todo o trajeto que ele fez para depois poder escrever o livro, né? Reunindo as histórias, vindo aqui na crosta terrestre também visitar irmãos em necessidade, compilar histórias, né? E ele conta que ele havia, numa encarnação anterior, esse enfermeiro, ele estava ali ajudando, porque ele tinha sido recolhido ali, tinha sido tratado ali, e agora ele trabalhava ali, porque ele achava que era dever dele ajudar nesse local, já que ele foi muito agraciado com o tratamento, né, com tudo que fizeram por ele nesse local. E aí ele conta a vida dele, que ele havia errado muito numa encarnação anterior, e que ele tinha sido médico, filho único, e que ele, a mãe morreu, e ele seria o herdeiro, o pai era muito rico, ele seria herdeiro de toda a fortuna. Mas o pai era jovem ainda, tinha 60 e tantos anos, o pai resolveu se casar novamente. E ele então começou a pensar que o pai era velho, o pai ia morrer, e ele ia ter que dividir, nunca gostou de trabalhar, e ele teria que dividir esse dinheiro com a madrasta. Então ele induz a madrasta ao erro, ela cai, né, fraca, coitada, cai, e ele então se aproveita dessa situação, mostra para o pai um dia ela com um amante na própria casa, o pai estava doente do coração, não ocupavam mais o mesmo quarto, e ele mostra para o pai, mas tudo foi tudo ensaiado e tudo realmente pensado por ele. A moça é morta pelo próprio pai, ela entra numa depressão terrível e o pai deu veneno para ela. O pai dá veneno porque não podia se conformar com o que ela havia feito. Então dá veneno à moça morta. Então, olha a responsabilidade desse espírito, né? Levou o pai a cometer um crime, né? E agora ele estava lá e estava à procura, porque ele precisava reencarnar. Ele precisava reencarnar, depois de anos de trabalho, ele tinha que reencarnar, porque aqui na Terra é que a gente se prepara, né, de todas as formas. Só que ele tinha que, antes de reencarnar, ele tinha que saber aonde estava a madrasta. E ela estava perdida nessa região. Até que um dia ela chega, né? Ela chega. E o pai dele também trabalhava nessa instituição. O pai era o diretor-geral dessa instituição. Então, dessa forma, é um exemplo assim, acho que mais tocante de todo o livro, né, da lei de ação e reação. Então, é porque na nova composição, como eu já falei para vocês, que todo o estudo feito para a nossa reencarnação é feito através da lei da ação e reação, ele agora precisava voltar, mas ele tinha que voltar com o pai, ele tinha que voltar com a madrasta, né? E tudo seria feito de forma que eles pudessem conviver novamente numa nova existência terrena, para que eles pudessem resgatar eles com ela, né? Diz que ela iria nascer uma moça, ele seria irmão dela agora, nessa nova existência da antiga madrasta. Ela renasceria numa condição de doença grave, seria alguém dependente deles uma vida inteira. A mãe, que não tinha nada a ver com a história no final, né? Mas a mãe tinha se oferecido para vir novamente com o antigo companheiro,
e iam receber os dois novamente como filhos, para que as coisas agora pudessem, né? Tomara, né? Que as coisas agora pudessem seguir o seu curso e eles pudessem fazer esse resgate tão difícil e tão doloroso que era tão necessário. Vamos terminar com essa frase do André Luiz. Eu vou ler, porque muitos aqui não conseguem ler também, né? A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança dos seus pensamentos. André Luiz, foi tirado de algum dos livros dele. É isso aí, meus irmãos. Eu agradeço muito a paciência com que vocês me ouviram. Boa noite a todos.